O Raul, eu brinquei tanto de que eu ia imitar o Raul Gil, que agora eu fiquei travado. Quero chamar aqui o Raul, e se o tio Marcinho, a tia Valéria, se a Marciele quiser subir também, fica à vontade, viu? A Brígida, o pessoal, a família, né? Se quiser subir, pode ficar à vontade. Hoje vocês vão até ver o Washington sorrindo, né? Aproveite, porque isso a cada 6 meses acontece, né? Não precisa forçar, não. Segura, não. Deixa o sorriso vir, irmão. Existe uma musculatura do rosto que ela é exercitada quando você sorri, entendeu? Já que você é fisiculturista, tem que exercer também a musculatura do rosto, né? Ah, tá. Queridos, como os irmãos, nós já temos o costume, nós não batizamos crianças, porque nós acreditamos que o batismo ele deve ser seguido de uma profissão de fé. A gente vê quando o Filipe prega o evangelho para o etíope, né, o eunuco etíope, ele pergunta assim: aqui está a água, o que me impede de ser batizado? Ele diz: se você crê, nada te impede de ser batizado. Então percebe como, quando nós lemos o texto bíblico, nós temos a impressão de que o batismo ele deve ser um ato segundo a sua profissão de fé, a sua experiência com Jesus, e aí você professa a sua fé. E os pais, na nossa visão, não deveriam decidir a fé dos filhos, né? Nós acreditamos que, por mais que alguns teólogos entendam que o contexto do Antigo Testamento, os patriarcas definiam a fé de toda a família, e por isso que quando o patriarca se convertia, toda a família se convertia com ele, embora use o texto, por exemplo, do centurião, que se converteu em Atos 16, e quando ele se converteu, o texto diz que ele e todos da sua casa foram batizados. Por mais que tenhamos históricos de que, de fato, a fé do patriarca se estendia por toda a família, na nossa cultura isso não faz mais sentido, e do ponto de vista bíblico, para mim também não faz sentido. Então eu acredito que, embora não haja uma diferença muito grande do ponto de vista prático entre aqueles que praticam o chamado pedobatismo, que é o batismo de criança, e aqueles que não o praticam, eu vejo que a diferença ela é muito pequena, porque mesmo igrejas que praticam o batismo infantil não reconhecem aquelas crianças como membros da igreja, até que elas façam a confirmação do pacto batismal. Ou seja, quando elas alcançam uma certa idade, eles precisam fazer um curso para conhecer os fundamentos da sua fé, e a partir dali eles fazem então a sua profissão de fé e confirmação do pacto batismal. Nós apresentamos as crianças, e elas também não se tornam membros da igreja, elas se tornam frequentadoras, até porque a legislação também, ela reza que para ser membro de uma instituição religiosa você precisa ser maior de idade. Então, nesse contexto, é que eu não vejo muita polêmica, eu não gosto de polemizar esse ponto, quem batiza criança, quem não batiza. O fato é que nós acreditamos, a partir da nossa experiência de fé, que o melhor é esperar que essa criança tenha uma experiência com Jesus, que ela crescendo, entendendo o que significa aquele compromisso de seguir a Jesus, então ela faça um curso de batismo, e logo em seguida aí nós fazemos o batismo, ok? Então, por isso que hoje nós vamos orar. Eu também tenho o costume de dizer que Deus já conhece o Raul desde o ventre de sua mãe. Deus já conhece o Raul. E é por isso que hoje nós não necessariamente precisamos apresentar o Raul a Deus, porque Deus já o conhece. Mas nós vamos orar a Deus para que Ele continue abençoando a vida do Raul, e que Ele use a família para que eles sejam os primeiros a testemunharem acerca de uma experiência com Deus. Então, os filhos, Deus já conhece os nossos filhos, mas agora é nossa responsabilidade como pais apresentar Deus aos nossos filhos. Eles não conhecem Deus, eles precisam conhecer Deus. Até mesmo o menino Samuel, que crescia na presença do Senhor, mesmo o menino Samuel que servia na presença do Senhor, quando lemos 1 Samuel capítulo 3, ali o texto diz que ele ainda não conhecia o Senhor, e que a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele.
E quando o Senhor chama Samuel, Samuel vai até Eli. Está vendo a importância de termos ao redor da criança homens e mulheres que conheçam a Deus, que tenham experiências com Deus, para poder mostrar o caminho para andar com o Senhor, para viver com o Senhor. E é por isso que eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé, estender as suas mãos aqui para frente, e nós vamos orar, pedindo a Deus, na verdade você tem que pôr na cabeça dele então, né? Isso, porque ele está recebendo a oração. A luz está atrapalhando ele? Vamos orar então. Viu que ele sorriu? Eu falei que ele ia sorrir hoje. Quem perdeu, depois olha na live. Senhor, nós queremos nesta noite te louvar. Primeiramente, nós te louvamos porque o Raul veio a este mundo em segurança, com saúde. Nós te louvamos porque tanto o Osto quanto a Débora tiveram a alegria e o prazer de ver o seu filho, ó Pai, nascer e ser gerado, nascer, e agora está aqui, ó Pai, diante do Senhor, louvando o teu nome pela vida dele. Pai, nós pedimos que, assim como o Senhor se revelou aos pais, aos avós, aos tios, a toda a família, Deus, que o Senhor também se revele ao Raul no devido tempo. Deus, nós cremos que o Senhor é vivo e o Senhor é poderoso. E por isso, Pai, nós queremos seguir a Tua palavra, que nos ordena a ensinar a criança o caminho que ela deve andar, para quando for tarde ela não venha se desviar dele. Por isso que a vida do Osto, a vida da Débora, de toda a família, de todos os irmãos que estão ao redor do Raul, seja um testemunho vivo, seja de fato uma proclamação do Evangelho do Senhor, para que eles possam ensiná-lo, discipliná-lo e orientá-lo com todo amor e cuidado, Pai. Nós te louvamos pela vida do Raul. E nós pedimos que, assim como o Senhor o trouxe segurança, que o Senhor esteja presente na vida dele, em cada fase, em cada etapa. E que ele seja um grande instrumento nas tuas mãos. Assim como o menino Samuel, um dia teve um encontro com o Senhor e se tornou um divisor de águas na história de Israel. É o que nós pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vocês querem tirar foto? Junta aí para tirar foto. Cadê? Quem está tirando as fotos? Vamos lá. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, vovô. Vovó. Deus te abençoe. Pode se sentar mais um minutinho. Eu também, antes de iniciar a palavra, quero chamar aqui à frente a família do nosso irmão Santos. O Santos, a Márcia, o Gabriel, a Paloma. Queria chamá-los todos aqui à frente. Você sabe que não é para você ficar aí, né? Você está do lado da sua avó. Irmãos, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fiz a desativação, com muita tristeza no coração dos nossos irmãos, porque eles estavam mudando a trabalho para a cidade de Indaiatuba, em São Paulo, e eu gostava demais da maneira como o Santos se comunicava, né? Ainda gosto, né? Porque quando a empresa dele foi transferida para São Paulo, para Indaiatuba, ele virou para mim e falou: pastor, a empresa mudou para São Paulo, mas eu não vou não, viu? Vou não, já falei que eu não vou. Passou uma semana, pastor, estou até pensando, tá? Passou mais uma semana, pastor, estou indo para São Paulo. E aí o Santos foi para São Paulo e todo ano, a cada 2 anos, ele me ligava e falava: pastor, você tem que vir aqui, você tem que vir cá conhecer a igreja que nós frequentamos, você tem que vir cá participar da conferência para pastores e tal. E eu falava assim: tanta coisa para fazer, viajar, não, você pode ficar aqui em casa. E ele ficava falando assim, me incentivando. E acabou que no ano passado, né, eu aceitei ao convite do Santos, me inscrevi e de fato fui hospedei na casa deles e fui lá no congresso para pastores. Eu fiquei encantado com a maneira como a igreja conduz, né? Eu trouxe muitos livros de lá,
E logo em seguida, logo depois que eu fui, já surgiu no coração deles o desejo de voltar, e ele entendeu que não dava mais para ficar lá e queria voltar para Belo Horizonte. E aí depois ele ficou falando comigo que, na verdade, ele só demorou 4 anos porque eu demorei 4 anos para ir lá. Que se eu tivesse ido antes, ele já teria vindo embora, né? Que a missão dele era ter ido lá nessa igreja para poder me apresentar a visão da igreja e agregar, né? Então, de certa forma, eu fico muito feliz de recebê-los de volta à nossa comunidade. Isso é uma reativação, né? Quando os irmãos mostraram as fotos antigas da igreja, na comemoração do meu aniversário de ministério, estava lá o Santos, lá no Ano Novo, atrás da mesa de som, com aquela camisa azul e gravata preta. Para não ter briga, né? Que aí é Galo e Cruzeiro no mesmo momento, né? E aí eu fico muito feliz. Então eu queria convidar você a se colocar de pé, nós vamos orar para recebê-los de volta, né? Muito bom. Eu fico muito feliz, irmãos, quando irmãos que frequentaram a nossa comunidade, por algum motivo precisam sair, e quando eles retornam, eles desejam voltar a frequentar conosco. Significa que alguma coisa de bom ficou no coração dos irmãos, e que a experiência conosco aqui não foi uma experiência tão traumática assim, né? Então, estão voltando para caminhar conosco, eu fico muito feliz. Então, eu gostaria que você estendesse as suas mãos aqui para frente, vamos orar por eles? Senhor, nesta noite nós queremos colocar a vida dos Santos, da Márcia, da Paloma, do Gabriel. Pai, muito obrigado, a Deus, por cada um membro desta família. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, possa estar abençoando essa nova etapa, esse novo ciclo deles aqui conosco, Pai. Nós cremos que a ida deles a Indaiatuba cumpriu o seu propósito. E eles hoje estão melhor preparados para servir a Tua comunidade, para servir ao Senhor, para poder colaborar com o Teu reino. E nós pedimos, Deus, que seja de fato um novo tempo de crescimento, de amadurecimento, de experiências profundas com o Senhor, que a sua igreja, que a sua comunidade, Deus, possa ser grandemente edificada pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, porque mesmo eles indo para Indaiatuba, o coração deles nunca se desligaram do nosso. Eles sempre estiveram mantendo contato, sempre conversando, sempre mandando a Deus ideias, e nós te louvamos por esse carinho, por esse amor que eles têm tido pela tua comunidade. Que o Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém? Deus abençoe. Agora já estão ativados, né? Agora já não tem mais desculpa não trabalhar, né, Márcia? A Márcia disse que vai voltar o bazar, tá? Vai voltar o bazar. O Santos sai arrastando a menina, igual aqueles pessoal lá da época lá dos homens da caverna. Faltou só puxar pelo cabelo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos agora sim à palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. No Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. O texto diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Vamos ler novamente? Diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Senhor, nós pedimos que o teu Santo Espírito, que começou a falar conosco através das canções que foram ministradas, através das orações que foram feitas a Ti, que ela fale conosco, Pai, agora através da exposição da Tua Palavra. Queremos viver para Ti, queremos viver e andar contigo, Pai. Por isso que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, nos faça compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Queridos, hoje eu quero trazer uma mensagem para os irmãos que está muito alinhado com aquilo que nós tratamos durante o acampamento, né? O tema do nosso acampamento foi o caminho da obediência. E foram dias, de fato, diferenciados.
sem sombra de dúvidas, esse 11º acampamento, nós fazemos acampamento desde quando começamos a comunidade ativa, nós fazemos nossos acampamentos anualmente, né? E a tia Valéria está aí, heroína, há 11 anos fazendo isso, louva a Deus pela sua vida, que Deus continue te usando poderosamente, com a leveza, né, do coração que a senhora sempre leva. E nós então falamos sobre o caminho da obediência. Irmãos, a obediência, ela é um tema central, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a obediência, ela era o centro da religiosidade judaica. Porém, e por incrível que pareça, mesmo a obediência ocupando um papel tão central na experiência de fé do povo de Israel, não existe uma palavra no hebraico para descrever obediência. Não existe. Então, se você procurar no dicionário uma palavra que seja traduzida por obediência, você não vai encontrar nenhuma palavra, tipo saudade no português, que é uma palavra que você não encontra em muitos idiomas. A mesma coisa acontece com obediência no hebraico. O hebraico não tem uma palavra para obediência. O que é obedecer no hebraico? Geralmente palavras que estão relacionadas com ouvir, atender e no contexto de cumprir e fazer aquilo que foi ordenado. Então, nesse contexto, é que, quando nós olhamos para o contexto do Antigo Testamento, nós vemos que obedecer é primeiramente ouvir a Deus. Se você não ouve a Deus, você não pode obedecer. Percebe como o ato de obedecer é uma iniciativa divina. O povo de Israel não toma a iniciativa de obedecer a Deus. A obediência não se fundamenta no esforço humano. Eu vou obedecer a Deus. Não, começa com Deus vindo a nós. Começa com a palavra de Deus sendo direcionada a nós. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, aí sim, em resposta à iniciativa de Deus de se tornar conhecido, ou de fazer com que a sua vontade seja revelada a nós, é que nós sim precisamos tomar uma decisão. O que faremos diante da fala de Deus? O que faremos diante do manifestar de Deus, quando a vontade de Deus se manifesta? O que eu e você fazemos diante disso? Nós podemos obedecer ou nós podemos desobedecer. Nós podemos ouvir a palavra de Deus e cumprir aquilo que está sendo nos ordenado, ou nós podemos simplesmente ignorar. Então é por isso que no contexto do Antigo Testamento, a vontade de Deus, ela foi se manifestando de uma maneira progressiva. Num primeiro momento, Deus se manifesta diretamente, a vontade de Deus, ela é revelada diretamente. Deus chega a Abraão e diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Deus foi diretamente a Abraão, Ele não mandou nenhum mensageiro, Ele foi até Abraão e disse: saia da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Com o passar do tempo, Deus começou a usar profetas para poder falar com o povo. Então nós vemos, por exemplo, profetas e não só profetas, na verdade nós temos que dizer que Deus falava de maneira indireta, porque Deus também falou por meio de juízes como Moisés. O próprio Samuel, ele faz uma transição entre o período dos juízes e o período dos reis, e consequentemente o período dos profetas. Então, quando a gente começa a olhar para a história de Israel, Deus começa a chamar algumas pessoas e falar com elas diretamente. Abraão é considerado o pai da fé, porque ele ouve a Deus, e mesmo não tendo garantias acerca daquilo que Deus havia ordenado, ele obedece. Obedecer não é legalismo, obedecer é ato de fé, de confiança. E nesse aspecto é que Deus então fala diretamente com alguns num primeiro momento. No segundo momento ele fala indiretamente por meio dos profetas, por meio dos seus servos. E num terceiro momento Deus começa a entregar a lei. A lei se torna um meio pelo qual Deus manifesta a sua vontade, de tal forma que com o tempo
observar os mandamentos e andar no caminho do Senhor era sinônimo da vontade de Deus. Quando eu escuto a lei, eu estou escutando Deus. Então você percebe como começa Deus falando diretamente, depois vem um período em que os profetas começam a falar com o povo, e logo em seguida agora eu tenho acesso à vontade de Deus por meio da lei, por meio dos mandamentos de Deus. No Novo Testamento é mais ou menos parecido, porque primeiro Deus fala diretamente por meio de Jesus Cristo. O Jesus encarnado é o equivalente a Deus falar diretamente com Moisés, a Deus falar diretamente com Noé, a Deus falar diretamente com qualquer outro que ele falou nesse período. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, então ele agora começa a falar através dos seus apóstolos. Os apóstolos começam a ser o meio pelo qual Jesus transmite a sua vontade, ou seja, ouvir os apóstolos significa ouvir Cristo. Por isso que em Atos capítulo 2, versículo 42, a gente encontra ali o relato de que aqueles que criam perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ouvir os apóstolos significa ouvir a Cristo. Num terceiro momento, esses apóstolos começam a escrever, a mandar cartas, como o caso de Paulo, como o caso de Pedro, como o caso de João. Ou escrever evangelhos, como no caso de Mateus, de Marcos, de Lucas, o próprio João. Então agora, eu e você, assim como o povo de Israel, que antes tinha uma revelação direta da vontade de Deus, depois foi mediada pelos profetas, e num terceiro momento tinha a lei, nós também tivemos por meio de Cristo a revelação direta do Pai, por meio dos apóstolos a revelação indireta do Pai, e agora nós temos as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E, irmãos, deixa eu falar uma coisa assim de uma maneira mais clara possível. Existem várias bobagens sendo consolidadas na igreja evangélica. Um dos conceitos mais equivocados que existe no meio evangélico é dizer que o Antigo Testamento não é mais para o cristão. Essa é uma das maiores bobagens que se pode afirmar. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, não, isso aí não se vive, porque isso é Antigo Testamento. Se o Antigo Testamento não fosse para o cristão, Deus não teria mantido o Antigo Testamento. Ele tinha tirado o Antigo Testamento e deixado apenas o Novo Testamento. Nós precisamos entender que a semelhança entre o que é dito no Antigo Testamento e no Novo Testamento é muito maior do que muitos estão dispostos a admitir. Você quer ver um exemplo? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que existe uma relação direta entre obediência e amor. Tanto isso é verdade, que quando Jesus foi questionado pelos peritos da lei, dizendo, qual é o maior mandamento da lei? A pergunta era sobre a lei. Jesus cita o Antigo Testamento. Ele diz do Antigo Testamento, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E tem outro que é semelhante a este, que é, ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Então, quando Jesus quis resumir o Antigo Testamento, ele disse, quem ama, obedece. Quem obedece, ama. É muito interessante você pensar nisso. O que Deus quer é que o povo obedeça, porque o povo tem uma relação de confiança, de amor e tem uma aliança com Deus. A relação do povo de Israel não era fundamentada no temor do Deus Criador, mas era fundamentada no Deus amoroso, no Deus que tem uma aliança com o seu povo, que se comprometeu com o seu povo, que se envolveu com a história do seu povo, que se engajou nos dilemas do seu povo. Deus e Israel têm uma aliança. E por isso que obedecer é a condição para que você esteja na mesma página que Deus. Só que o povo de Israel não conseguiu cumprir a lei.
E é por isso que em Jeremias, no capítulo 31, nós encontramos a promessa de Deus, dizendo: olha, eu darei uma nova lei, eu farei uma nova aliança com vocês, diferente da antiga. Vou fazer uma aliança em que vocês não precisarão ser mais ensinados, porque eu colocarei a lei dentro do seu coração, e eu vou dar a vocês a vontade de obedecer aos meus mandamentos. O que Jeremias está dizendo, a promessa de Deus através do profeta Jeremias é: não adianta eu dar uma lei externa a vocês, não adianta eu dar leis melhores, não adianta eu dar práticas litúrgicas melhores, não adianta eu criar estruturas eclesiológicas melhores, não adianta eu criar lideranças mais horizontalizadas. Não está aí a solução do problema. O problema do meu povo está no seu coração, que é duro, no seu coração, que é obstinado. Então o que eu vou ter que fazer? Tirar esse coração de pedra e dar um novo coração. Irmãos, esse cumprimento da promessa chama-se Jesus Cristo. E o envio do Espírito Santo é o que gera um novo coração. É nesse aspecto que, quando eu olho para o Antigo Testamento e eu olho para o Novo Testamento, eu não consigo ver Jesus combatendo o Antigo Testamento, porque a vontade de Deus está no Antigo Testamento. O problema não era o Antigo Testamento, o problema eram os rabinos judaicos, que haviam acrescentado interpretações distorcidas do Antigo Testamento, e essas interpretações distorcidas do Antigo Testamento, Jesus as combateu veementemente para restaurar o sentido original do Antigo Testamento. Como hoje, muitas pessoas também interpretam o Novo Testamento de maneira completamente equivocada. E que se Jesus viesse hoje, ele bateria nos cristãos do mesmo jeito que ele bateu nos judeus, porque interpretaram o Antigo Testamento errado, nós estamos interpretando o Novo errado. Tanto o Antigo quanto o Novo falam a mesma mensagem. A mensagem que você deve obedecer a Deus. Você quer ver um exemplo? O próprio Cristo, ele fala em João, capítulo 14, que é considerado, aquele parte de João, é considerado de discurso da despedida, ou discurso do cenáculo. Por quê? É quando eles estão ali na ceia, logo ali durante o período da ceia, Jesus tem vários discursos, preparando os discípulos para aquilo que está por vir. Então, por isso que os teólogos chamam de discursos da despedida ou discursos do cenáculo, porque eles estavam no cenáculo, quando a ceia foi instituída. E olha o que Jesus diz em João 14, eu vou ler uma parte do 21 e uma parte do 24, só para você entender. Ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. No versículo 24 ele diz: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Percebe como existe, como no Antigo Testamento, no Novo Testamento também existe uma relação entre amor tem que resultar em obediência. E obediência tem que ser uma consequência de quem ama. Quando eu obedeço sem amar, eu me torno o filho mais velho. Eu me torno o filho mais velho que faz tudo o que o pai pediu, trabalha para o pai feito um escravo, mas está rancoroso com o pai. Está com raiva do pai, porque o pai não lhe dá nem um cabrito para comer com os amigos, não com o pai. Ele não tem prazer na presença do pai, ele não ama o pai, ele não sente alegria de conviver com o pai. Ele está com o pai e obedece ao pai sem amar. O filho mais novo volta para casa, não porque está com saudade do pai, porque ama o pai, não, porque ele entende que é melhor estar com o pai e ter comida e onde dormir, do que estar longe do pai e dormir com os porcos e comer a comida dos porcos. Então a gente precisa entender que quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, a ordem é a mesma. Nós precisamos trilhar o caminho da obediência. Ah, não, obediência é coisa do Antigo Testamento. Ah, não, obediência é coisa da lei, nós estamos debaixo da graça.
Meu irmão, faça uma busca na sua Bíblia online pela palavra obediência somente no Novo Testamento. E aí você vai ver expressões como obediência da fé. Se dissermos que conhecemos a Deus, mas não obedecemos aos seus mandamentos, somos mentirosos. Me mostre a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras. Constantemente no apóstolo Paulo, pega a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ficar assustado o quanto Paulo fala de obediência, e de que quem não obedece não conhece a Deus, que quem não segue os caminhos de Cristo, quem não anda de acordo com os princípios de Cristo, não anda com Cristo e não conhece a Cristo. Então hoje a gente vê muitos pregadores, que dizem parcialmente, têm uma visão distorcida da fé, tentando combater aqueles que vendem a fé, que tentam lucrar com a fé, que tentam tirar vantagem com a fé. Eles ensinam um evangelho da revolta, o evangelho da amargura, o evangelho da desconfiança, mas o evangelho que Jesus pregou, não é o evangelho que desconfia de tudo e de todos, é o evangelho da fé, e a palavra fé significa confiança. Eu confio no Deus em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a diferença entre o evangelho da cruz, que se sacrifica, do evangelho do eu estou acima de tudo. É nesse aspecto, irmãos, que quanto mais eu estudo a Bíblia, eu acho que o discurso de que o Antigo Testamento não se aplica aos cristãos é uma mentira. O Antigo Testamento precisa sim ser interpretado de maneira correta, porque quando nos apegamos ao ritualismo do Antigo Testamento, o próprio Jeremias, o próprio Ezequiel combateu. Ele disse: olha, eu não quero sacrifício, disse Samuel ao próprio Saul. Eu não tenho prazer em sacrifícios, mas sim em obediência. O meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Jesus citou o Antigo Testamento. Jesus não estava falando algo que nunca foi ouvido. E é interessante porque João, o apóstolo, que é considerado como o apóstolo do amor, ele fala exatamente que quem obedece à palavra de Cristo, se alguém obedece à palavra de Cristo, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então eu te aconselho, você que tem essa visão, de que o Antigo Testamento, mandamento, obedecer, que cumprir ordem, isso não diz respeito à vida do cristão que está sobre a graça. Leia, por favor, a carta de Paulo aos Gálatas, leia, por favor, a primeira carta de João, porque João é muito enfático em dizer: se nós não obedecemos a Deus, nós não conhecemos. Se nós não obedecemos a Deus, nós não amamos. Se nós não obedecemos a Deus, mesmo que afirmemos que o conhecemos, nós somos mentirosos. E depois que João fala sobre que aquele que obedece a Cristo, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, que é 1 João capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, é o que eu estou falando aqui. Logo em seguida ele diz assim, no versículo 7, esse não é um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. O que João está dizendo? Desde o Antigo Testamento, desde Moisés, quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Sem amor, não existe obediência. Sem obediência, não existe amor. As duas coisas precisam andar juntas. E é nesse sentido, meu irmão, que nós precisamos rever a maneira como nós lemos as Escrituras. Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a instrução. Está lá. Só que nós precisamos interpretar. Nós temos dificuldade de interpretar. Desde Eva, nós temos dificuldade de interpretar as ordens de Deus. É muito interessante porque a grande comissão, que é quando Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E é interessante que fala: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e logo em seguida diz: ensinando-os a obedecerem
o que eu vos ordenei. O nosso Deus não é Deus que faz pedido, o nosso Deus é Deus que dá ordem. Deus não se explica. Jesus chegou para Mateus e não chegou assim: ó Mateus, eu sei que você é um publicano, eu sei que você é odiado, mas eu vou mudar a sua vida. Se você aceitar me seguir, Mateus, eu vou transformar o seu coração, você vai ser um grande escritor. 2000 anos depois as pessoas estarão lendo o que você escreveu. Não, Jesus virou para Mateus e disse: siga-me. Acabou. Siga-me, acabou. Deus virou para Pedro e para André e disse: sigam-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pronto, acabou. Eles tinham que ouvir e obedecer. O que Deus tem falado para você, e você usa um monte de argumento para tentar distorcer o que Deus está falando para não precisar obedecer. Deus é claro. Deus é muito claro. A gente que arruma desculpa para não obedecer a Deus. E é nesse sentido, irmãos, que as Escrituras, ela nos apresenta a obediência não como um ato final, ou como um ato único. Tem pessoas que acham que porque entregou a vida a Jesus, a sua vida acabou. Pronto, já entreguei a minha vida a Jesus, já fui salvo e acabou. Não. Nós falamos no acampamento sobre o indicativo e o imperativo. O indicativo fala daquilo que com certeza existe. Nós de fato já fomos salvos em Cristo pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Mas existe um imperativo: já que vocês ressuscitaram com Cristo, façam morrer toda a natureza terrena de vocês. Já que vocês foram salvos com Cristo, desenvolvam a vossa salvação. Aos santos da igreja em Roma, chamados para serem santos. Somos santos, mas fomos chamados para ser santos. Por isso que, para as Escrituras, a obediência ela é muito mais uma jornada a ser percorrida do que a rigidez do cumprimento de regras e normas. É uma jornada, é uma caminhada, é um convite a seguir Jesus, é um convite para andar com Jesus. É por isso que palavras como caminho e andar é sinônimo de viver, de conduta, de comportamento. Se você trilha o caminho da desobediência, ou você trilha o caminho da obediência, o caminho da santidade. E é por isso, irmãos, que hoje eu tenho tentado trabalhar com os irmãos o conceito de o caminho da obediência. O caminho da obediência. Assim como nós estudamos sobre quem é Jesus, e nós falamos que Jesus, pegamos as declarações de Jesus, que começa com eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, né? Jesus foi falando várias coisas. Agora nós vamos começar a fazer uma nova jornada, sobre o caminho da obediência. Porque nós somos orientados a andar pelo Espírito, nós somos convidados a andar em obediência, andar em amor, andar em santidade, e nós vamos refletir sobre esses andares. E é aqui que você precisa entender, a obediência é um caminho a ser percorrido. E aí, nesse contexto, é que o Salmo 37,5, ele é interessante. Eu fiquei escrevendo essa lição durante o acampamento inteiro, e a coisa não fluía. E eu li livros, e eu pesquisei, e eu orei, e eu li textos, e eu tive ideias, eu escrevi, eu apaguei, eu escrevi, eu apaguei, eu escrevi, eu apaguei, durante todo o acampamento, porque eu queria aproveitar o acampamento para escrever umas 3, 4 lições, para adiantar o meu cronograma e eu trabalhar mais tranquilo, sem tanta pressão. E eu não consegui. Quando chegou na sexta-feira, quando deu 4:30 da manhã, eu acordei, e o Salmo 37,5 me veio à cabeça. E eu nem tinha passado, tanto é que eu não preguei, somos Salmo 37,5 no acampamento, mas me veio à cabeça na hora. E eu falei, aqui está um resumo do que significa o caminho da obediência. E aí, eu encontrei, a partir da reflexão, e aí eu fui estudar o texto, fui analisar de uma maneira mais cuidadosa, o que significa o Salmo 37. E se você pegar o Salmo 37, ele é um salmo em que Davi, já idoso, começa a refletir sobre a vida e dar alguns conselhos. Ele é muito parecido com Provérbios, com Eclesiastes. E ali Davi começa a ter algum problema. Sabe qual que é o problema de Davi? Ele começou a perceber que os ímpios prosperam e que os justos passam dificuldade.
que os ímpios parecem que estão sempre felizes e os justos parecem que estão sempre angustiados. Então ele começa a fazer uma reflexão e dar alguns conselhos. E aqui, irmãos, a partir desse versículo 5 do Salmo 37, onde Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Nesse texto nós temos 3 passos para quem quer trilhar o caminho da obediência. O primeiro passo no caminho da obediência é entregar a sua vida a Deus. Entregar a sua vida. Parece estranho falar para crente velho que já está na igreja há quase 50 anos, dizendo: entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Só que nada está mais distante da verdade e do propósito de Deus para a sua vida do que você entregou a sua vida lá atrás e não precisa entregar mais. Todo dia você precisa entregar a sua vida ao Senhor, porque você todo dia tira a sua vida da mão do Senhor e tenta fazer a sua vida dar certo. É interessante, porque o Salmo 37, a palavra entregar em hebraico, ela literalmente poderia ser traduzida por empurrar ou rolar sobre. Então vamos imaginar o seguinte: no mundo antigo, em que não havia esses maquinários, não havia todo esse equipamento, essa tecnologia, você já parou para pensar como que o povo carregava aquelas pedras gigantes para construir as pirâmides, para criar os templos? Pensa, uma pedra gigante daquela, como é que você carrega ela? Então, você esforçava e você não conseguia. Então, o que eles faziam? Eles pegavam algumas madeiras roliças e empurravam essa pedra sobre esses pedaços de madeira. E quando eles empurravam sobre, ficava mais leve, porque é como se montasse uma esteira a partir de cada pedaço de madeira. E aquilo que era insuportável de carregar, agora começa a ter alguma possibilidade. É lógico que ainda envolve um esforço. Empurrar uma pedra daquele tamanho tinha que envolver várias pessoas. Ainda era pesado, mas se tornava aquilo que era impossível, agora se torna possível. Então percebe como é diferente quando você está analisando o texto e percebe o que significa entregar. Entregar não é qualquer coisa, vou entregar para Deus. Entregar não é desistir. Eu já ouvi muitas mães dizer assim: não, fulano, vou entregar para Deus. Quantos pastores falam assim: isso aí, vou entregar para Deus. Não dá não, não tem como mais não, deixa Deus. Parece que entregar é quando eu desisti. Larga para lá. Né? É tipo assim, eu lembro que alguns irmãos ficavam bravos, falavam: irmãos, nós precisamos orar sobre isso. Tipo assim, orar parece que é tipo, já não tem mais nada para fazer, vamos orar. Tipo assim, larga para lá. Entrega para Deus. Mas não é isso. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que a vida, e Davi tinha consciência disso, a vida pode ser muito dura, irmãos. A vida pode ser um fardo muito pesado. Um estudioso da Bíblia, quando eu me converti, tinha uns livrinhos dele de introdução à Bíblia e tal, chamado Meyer Pearman. Não sei se vocês já viram algum livro dele. Ele tem uma frase que ele diz assim: a ideia por trás do conselho de Davi é que devemos rolar o fardo total da nossa vida sobre Ele, contando a Ele todas as nossas preocupações, submetendo a Ele todos os nossos problemas. Entregar a vida a Deus não é desistir, é entender que é muito pesado para você carregar, você não dá conta de carregar. Você não consegue fazer a sua vida dar certo, meu irmão. Por mais que você se esforce, você precisa desistir de tentar consertar a sua vida, de merecer as bênçãos de Deus, de merecer o favor de Deus. Não é possível. É por isso que o provérbio 16:3, ele diz assim: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Talvez a parte do Novo Testamento que mais condiz com esse primeiro passo do caminho da obediência, está em 1 Pedro 5, quando ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sabe, o convite de Jesus, ele é exatamente esse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
É isso que é entregar a vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus não é levantar a mão durante um apelo no final da pregação, ir lá na frente, chorar e depois voltar para casa e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Não, entregar a vida para Jesus significa quando você não quer obedecer, você decide pela obediência mesmo quando te custa tudo. O Evangelho nos custa tudo. O Evangelho é pela graça, mas não é de graça. Ele é semelhante ao homem que encontrou um campo e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Seguir a Jesus exige uma entrega total. Tem um livro chamado Chega de Regras. Jesus Cop fez agora uma nova impressão dele, uma nova edição dele. Chama Chega de Regras, de Larry Crabb, o psicólogo cristão que eu cito aqui com frequência. Ele fala que existem 2 caminhos na vida. O primeiro é o antigo caminho e o segundo é o novo caminho. O primeiro caminho, ele segue uma lei chamada lei da linearidade. Essa lei, ela parte do pressuposto de que aquilo que você mais deseja na vida está ao seu alcance e te leva a empenhar em fazer o que acredita ser necessário para obtê-lo. Ah, tá, eu consigo fazer meu casamento dar certo. É só eu dedicar tempo com qualidade, é só eu ouvir, é só eu fazer terapia, é só eu fazer uma viagem por ano. Não, eu consigo, pode deixar, eu consigo resolver isso aqui. Pode deixar comigo. Esse é o antigo caminho. Eu consigo resolver a minha vida. Ah, eu sei como resolver o problema da igreja. É só a gente fazer mais eventos, mais programas. É só a gente melhorar o equipamento, colocar mais som bonito, luz bonita, alugar um grande galpão. Sabe, eu consigo resolver o problema. Então, o antigo caminho é aquele que fala assim, é só você fazer a coisa certa, que você vai alcançar o que você deseja. Isso gera pressão, isso gera cansaço. Quando você não consegue, isso gera culpa. E quando você consegue fazer a sua vida dar certo no mundo, você se torna arrogante, você vira para os outros e fala assim, se você quiser ter a mesma vida que eu tenho, é só você fazer o que eu faço. Sabe aqueles pessoal que aparece no Instagram, com os braços trincados, com as pernas todas torneadas, tudo negócio? É só você fazer o que eu faço. Pega aí meu treino aí, que você vai fazer como eu, e você vai ser como eu. Nós, às vezes, acreditamos que podemos consertar a nossa vida. Nós achamos que podemos consertar nosso casamento do nosso jeito, no nosso tempo, fazendo o que nós queremos fazer. E aí Larry Crabb diz o seguinte, existe um segundo caminho, e o segundo caminho, ele é o caminho da liberdade. A lei da liberdade, ela entende que aquilo que mais desejamos está além do nosso alcance e vai confiar em Deus para a satisfação. Só Deus, Senhor, eu te entrego o meu casamento, porque eu não consigo consertar. Senhor, eu te entrego o meu coração, porque eu não consigo. Só que não é uma atitude passiva, de tipo assim, esquece isso, larga isso para lá, não. É aquela coisa de como Ana que queria Samuel, e que dobrava os seus joelhos, e que chorava na presença de Deus, e que perdia a voz, e que era vista como uma embriagada, de tanto que ela clamava, porque a voz já tinha ido embora, sabe, ela não se contenta. Senhor, eu entrego a minha vida, Senhor, eu entrego o meu filho, Senhor, eu entrego a minha empresa, Senhor, eu entrego a minha igreja, eu entrego o meu ministério, eu entrego o meu coração, que insiste em querer resolver por si mesmo, sem depender de Ti. Senhor, eu entrego. A obediência não começa com disciplina, com planejamento, a obediência começa com renúncia, com entrega. Entrega o seu caminho ao Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados de tentar fazer sua vida dar certo. Vinde a mim todos vós que cansaram de arrastar para cima e comprar um curso para fazer como fazer sua vida dar certo. Sabe, vinde a mim todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Lancem sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vocês. Esta é a mensagem de Deus. O caminho da obediência começa quando nós entregamos a nossa vida a Deus. Nós entregamos a nossa vida a Deus. Mateus 11, 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso.
Você está cansado, meu irmão? Eu preciso acordar mais cedo, eu preciso dormir mais tarde, eu preciso melhorar minha profissão, eu preciso melhorar minha estética, eu preciso melhorar meu corpo, eu preciso preocupar mais comigo, eu estou preocupado demais com os outros, eu tenho que deixar de ser trouxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, é a pressão, só crescendo dentro do coração, ó. E você ficando amargo, e você ficando rancoroso, e você se afastando das pessoas, e você se afastando de Deus, porque você quer fazer a sua vida dar certo, mas você não pode fazer isso, você não pode. Desista de fazer a sua vida dar certo a parte de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Mas o caminho da obediência tem o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Tem mais outros. O segundo passo no caminho da obediência é crer em Jesus de todo o coração. O texto diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Queridos, do ponto de vista do Evangelho, confiar em Deus deve sempre ser visto como uma manifestação da fé que se tem em Jesus. Eu não encontrei no Antigo Testamento, para poder usar o hebraico, mas no Novo Testamento e na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, a palavra confiar vem de pistes. Pistes é fé. Pistes é fé. Confiar é fé. Existe uma diferença entre confiar e exigir garantia. Qual a garantia que Deus vai mudar a sua vida? Nenhuma. Qual a garantia que se você entregar a sua vida a Deus, você não vai sofrer? Nenhuma. Qual a garantia que você entregando a sua vida a Deus, Ele vai fazer o que você quer? Nenhuma. Geralmente Deus é pirracento. Geralmente Deus vai na contramão do que nós desejamos e do que nós esperamos. Quando o povo de Israel esperava o Messias, que era um grande líder político, que viria num cavalo branco, com um grande exército atrás dele, e que destruiria Roma, e colocaria Israel sobre todas as nações, vem Jesus num jumentinho, né, pai? Vem Jesus num jumentinho, todo desengonçado. Quando todos achavam que Jesus iria matar, Jesus diz: eu não vim para matar, eu vim para morrer. Quando todos achavam que Jesus iria destruir os seus inimigos, Jesus manda amar os seus inimigos. E orar por aqueles que vos perseguem. Percebe como Jesus ele é completamente oposto a todas as expectativas messiânicas que o povo de Israel tinha acerca dele? Porque eu e você temos uma visão muito limitada do que Deus pode fazer. Sabe, nós achamos que Deus tem que ser de acordo conosco. Nós adoramos ídolos. Nós criamos ídolos. Deuses que são iguais a nós, que pensam como nós, que falam como nós, que agem como nós, que gostam de quem gostamos, que odeia quem odiamos, que faz as coisas que achamos que Ele tem que fazer. Isso não é Deus, isso é um ídolo. É nesse sentido, irmãos, que crer em Jesus é um grande desafio. Você quer ver um exemplo? Tomé teve muita dificuldade de crer em Jesus. Quando os discípulos falaram assim: olha, Jesus de fato ressuscitou, ele falou: a menos que eu toque nos cravos de suas mãos, eu não vou crer. O que Jesus faz, irmãos? Ele chega para Tomé e fala: está aqui, ó. Jesus dá aquilo que Tomé quer. Você quer uma prova? Você quer uma garantia? Está aqui a garantia, pode tocar. Só que ele depois diz assim: agora pare de duvidar e creia. É isso que Jesus fala para Tomé: pare de duvidar e creia. E depois ele ainda diz assim: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Nós precisamos crer em Jesus, irmãos. Nós somos a geração de crentes mais incrédula que o mundo já conheceu. Nós falamos que acreditamos em Deus, mas nunca consultamos o que Ele tem a nos dizer. Nunca confiamos que Ele tem algo para fazer. Quando alguém te pede ajuda e você fala assim: não, meu irmão, eu não posso fazer nada por você, mas eu vou orar por você, parece que a pessoa só está dando uma desculpa para te despachar, porque orar não é fazer nada. Orar, você vai orar? Não, estou pedindo para você me ajudar a pagar essa conta. Não, estou te pedindo para você me arrumar um emprego. Não, estou pedindo para você conversar com meu filho. Não, estou pedindo para você fazer alguma coisa. Você não vai fazer nada não, você vai orar? Orar? Não, pelo amor de Deus. Porque nós não acreditamos. Nós não confiamos.
E é nesse sentido que um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele diz assim, a única coisa que se exigia dos discípulos de Jesus era que confiassem na palavra de Jesus Cristo e deviam considerá-la terreno mais sólido de todas as certezas do mundo. E que o chamado de Jesus venceu todas as barreiras e impôs a obediência. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus chamou Abraão, Deus não deu maiores explicações, Ele só exigiu obediência. Sabe qual que é o problema da minha vida e da sua vida? É que você não quer obedecer, porque você não tem fé. Sabe o que eu acho, enquanto pastor, o que eu fico mais impressionado? É quando as pessoas estão passando o momento mais difícil da sua vida e somem da igreja. Isso para mim é a prova da maior incredulidade que tem. Ué, se eu estou passando o perrengue que eu estou passando, é hora de eu enfiar a cara no pó e orar a Deus, irmão. Até os ninivitas, que eram incrédulos, quando ouviram um chamado de juízo, a profecia de juízo de Jonas, decretaram um jejum, começaram a orar, começaram a buscar a Deus. Até as pessoas incrédulas, quando tem um parente no hospital, pede oração, vai no culto, faz campanha, dá até oferta. Mas o crente, quando ele está passando por perrengue, eu não vou no culto hoje não, pastor, porque eu estou muito mal. Filho do marrom que fuça, é nessa hora que você tem que vir para a igreja, diacho. É quando você está mal. Quando você está bem, você deve vir. Para quê? Para ajudar aqueles que estão mal. Mas quando você está mal, é hora de você vir e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém ore por mim, eu não consigo orar, ore por mim, eu não estou conseguindo ler a palavra, pregue a palavra por mim. Isso é fé, é confiança. Não, mas nós achamos que não, é do meu jeito, eu vou resolver do meu jeito, eu vou resolver do jeito que eu quero. Isso não é fé. Você quer garantia. Se o Senhor me der uma garantia, hoje eu estava conversando com o irmão falou assim, pastor, às vezes nós enfrentamos dificuldade na nossa vida porque nós caçamos. Eu falei, o que você está falando, irmão? Final da escola dominical, eu cansado, doido para vir embora. E ele me solta um mistério desse. Eu falei, rapaz, eu já gastei tudo que eu tinha, não tem mais nada para... Ele falou comigo, porque eu fiquei pensando o seguinte, tantas vezes nós temos que fazer a obra de Deus, a gente não faz. Vamos imaginar, pastor, aí começou, e eu falei, não, vai lá. Imagina que você está lá na sua casa, lá perto do seu lado, lá do Jardim Industrial, pneu do seu carro fura, você está sem como trocar o pneu, você me liga e fala assim, ô irmão, vem aqui me ajudar a trocar o pneu do carro, eu preciso de você. O que eu vou falar? Não tem jeito não, pastor, você é doido? Não, eu estou sem carro, eu não tenho como ir aí, eu vou usar uma desculpa. Mas fala para mim esse pastor, eu tenho 5 mil aqui, irmão, vem cá para você pegar 5 mil com você, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou caminhando, eu vou dar mas eu vou pegar os 5 mil com o senhor. O que às vezes nos falta é a fé de que realmente algo pode ser mudado na nossa vida quando nós buscamos a Deus. Não acreditamos, nós somos incrédulos. Você não acredita porque você está mal, é o diabo tentando te impedir de receber a bênção de Deus, de adorar a Deus. Eu não adoro a Deus porque eu estou mal. Meu irmão, se você não entender que a adoração liberta, que o Espírito Santo de Deus liberta, a gente começou a simplificar as Escrituras de tal maneira, que hoje a gente acha que onde tem o Espírito, a liberdade, isso é sinônimo para bater palma e pular. Não, meu irmão, é quando o diabo quer aprisionar a sua alma com dúvidas, com angústias, essa é a hora de buscar a Deus, de confiar em Deus. E aí, nesse sentido, é que nós precisamos entender que a obediência é algo que nasce de dentro para fora, por meio do Espírito Santo. Um livro católico chamado Obediência, de Raniero Calamessa, viu, Ney? Italiano. Raniero Calamessa. Ele afirma que quando Jesus veio ao mundo, Ele não renovou a obediência através da restauração ou aperfeiçoamento das leis existentes, mas cumprindo a promessa anunciada pelo profeta Ezequiel, de que daria uma lei nova e interior através do Espírito Santo.
e que é por meio da atuação do Espírito que a humanidade recebe a capacidade de obedecer aos mandamentos. Quando o Espírito Santo governa a sua vida, obedecer não é difícil. Quando o Espírito Santo enche a sua vida, obedecer não é pesado. Agora, meu irmão, quando você carrega no próprio braço, na própria força, na própria disciplina, o Espírito Santo está longe de você, meu irmão, orar é um sacrifício. Nós tivemos na sexta-feira no acampamento um momento de oração. Foi um momento de orar, a programação era essa, oração, intercessão. E nós separamos em famílias, nós oramos pelos nossos cônjuges, nós oramos pelos nossos filhos. Foi uma experiência tremenda, fantástica. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a crer em Jesus. A gente tem virado crente incrédulo. A gente não acredita que a oração vai atuar, nós não acreditamos que ir à igreja, ou que o ensino da palavra, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos no psicólogo, nós acreditamos no remédio do psiquiatra, nós acreditamos que descansar, que seja lá o que for que a gente faz, nós acreditamos até que o exercício físico melhora a nossa vida, até isso a gente acredita, uma coisa terrível dessa, uma tortura é dessa, e a gente acredita. Olha o bicho bobo. Aí sai de lá olhando no espelho, achando que está gordo do mesmo jeito. Está lá, ó. Vocês já viram as fotos do Santos, quando sai da academia? Ele faz assim, ó. E eu olhando aquilo, eu falei, rapaz, o exercício físico não fez nada pelo corpo, mas a autoestima foi restaurada com sucesso. Às vezes, nós esquecemos em quem temos crido. Eu acho que os evangélicos precisam, de novo, entregar sua vida a Jesus e crer nele. Sabe, irmãos, nós estamos hoje sucumbindo a qualquer problema minúsculo que acontece na nossa vida. Qualquer coisa é motivo de não ir na igreja. Qualquer coisa é motivo de não orar, qualquer coisa é motivo de entregar o ministério, qualquer coisa é motivo de não adorar, qualquer coisa é motivo, irmão. Qualquer coisa é motivo. Nós precisamos entender que na vida cristã, se o Espírito Santo não gerar, não dá. A obra do Senhor é feita pelo Espírito Santo. Por isso que esse autor italiano, ele diz que se faz necessário confiar ao Espírito o trabalho de conduzir os cristãos pela mão, no caminho, a fim de redescobrir o grande segredo da obediência. Irmãos, e para terminar minha mensagem agora, esse último tópico é quase uma conclusão. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor, está pesado? Entrega. Está difícil? Entrega. Agora você confia nele. Tenha fé nele. Acredite que oração muda as coisas. Acredite que o estudo da palavra muda as coisas. Acredite que adoração muda as coisas. Acredite que comunhão muda as coisas. Que perdão muda as coisas. Que arrependimento muda as coisas. Acredite em Deus. Volte a ser crente, irmão. Volte a acreditar no Evangelho. Aí, o Salmo 37:5, ele tem duas ordenanças, entregar e confiar. E ele nos apresenta uma promessa, Deus agirá. Entrega e confia, Deus agirá. É por isso que o terceiro passo, no caminho da obediência, é descansar na providência divina. Irmãos, parece fácil, né? Descansar é muito bom. Não, é difícil descansar. Muitas pessoas hoje estão tendo que tomar remédio para dormir, porque não consegue dormir, porque a cabeça não para, porque a ansiedade não para, porque a culpa não para, porque o ódio não para, porque o rancor não para, porque a mágoa não para, não consegue dormir. Sabe o que eu acho interessante? Que se você pegar o versículo 6 do Salmo 37, Davi detalha as ações de Deus. Ele diz que Deus fará
a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. E em seguida, no versículo 7, ele nos orienta a descansar e a aguardar com paciência. Com paciência. Não é na hora que você quer, não é no jeito que você quer, você precisa esperar. E aí me vem à mente Tiago capítulo 5. Na carta de Tiago capítulo 5, ele usa 3 figuras para nos ensinar acerca da paciência. Ele fala dos agricultores, ele fala dos profetas e ele fala de Jó. Quando ele fala dos profetas, dos agricultores, ele fala que existe uma necessidade de, depois que eu arei a terra, depois que eu semeei, eu tenho que esperar a terra produzir o seu fruto, e eu tenho que esperar as chuvas caírem. Então assim, o que ele quer dizer com isso? Você tem que fazer a sua parte. Se o agricultor ficar lá dentro de casa pensando assim, não vou arar a terra nada não. Não, eu não vou semear nada não. Eu só vou descansar. Não. Ele diz, primeiro ele ara a terra, ele lança semente, ele faz tudo o que está às suas mãos para fazer. Só que depois, ele entende que embora seja importante o seu trabalho, ele é insuficiente. Ele depende que a terra produza. Ele depende que a chuva caia. E os profetas? Mesma coisa. O profeta anuncia, o profeta denuncia, o profeta avisa, o profeta emite o juízo, mas o cumprimento da profecia, o profeta não pode fazer. E o que Tiago está dizendo? Muitos dos profetas, como Isaías, que profetizaram acerca de Cristo, não viram o cumprimento da sua profecia, porque somente em Cristo, aquilo que eles profetizaram se cumpriu. Então, olha a paciência que um profeta tem que ter. Ele, não vou anunciar não, porque eu não sei se isso vai acontecer. Não vou pregar não. Não vou denunciar não, eu não sei se isso vai surtir efeito. Não, ele diz, você precisa fazer a sua parte, e depois você descansa em Deus. Entregou, você fez tudo que tinha que fazer, meu irmão. Você já ligou para os seus clientes, você já visitou seus clientes, você já fez o planejamento, agora, chegou o final do mês, ainda a meta não bateu. Meu irmão, já fez tudo o que podia fazer, descanse em Deus. Não, mas aí você fica se consumindo, se matando, se destruindo. Aí se não bater a meta, não bateu, mês que vem tenta de novo. Se mandar embora, mandou embora, irmão. Quem te sustenta é Deus, não é essa empresinha aí de 30 trilhões de dólares que te mantém, não. Irmãos, isso é o mais difícil, é esperar. Esperar, e aí? E se não der certo? Sabe, eu sempre penso que esperar é a pior fase. É a pior fase. Pensa, sofreu um acidente. Sofreu um acidente, liga para a ambulância, chama a ambulância, entra dentro da ambulância, vai para o hospital, vai em casa, busca roupa, traz roupa, faz isso. Irmãos, enquanto está assim, você está anestesiado. Você está lá, Aí o médico fala assim, entrou para o bloco. Você fica ali fora. Aí você liga para fulano, ora por meu filho, ora para minha esposa, ora para meu marido, ora por isso. Gente, vamos fazer uma corrente de oração. Ele está lá, dá notícia. Ali ainda você está ali, pum. Aí o médico pega e fala, terminamos a cirurgia, e agora nós precisamos ver como ele vai responder aos procedimentos. O que tinha para ser feito humanamente já foi feito, agora nós temos que esperar. Essa é a pior parte. É a pior parte. É a hora que você senta na salinha de espera e você não sabe o que você faz, você não tem o que fazer. Não adianta ir para casa, não adianta ficar ali, não adianta, só orar, chorar, pedir bênção de Deus, Deus, tem misericórdia. Você não tem o que fazer, irmão. Enquanto você tem o que fazer, você faz. Mas chegou um momento que é hora de esperar em Deus. Ele vai agir. Ele vai operar. E eu falo isso, irmãos, com a dificuldade minha como pastor. Hoje eu tenho convicção disso aqui. Eu posso pregar, mas pode ser que você está viajando, mas você está pensando nos 4 gols que o Flamengo fez do Corinthians.
Você pode estar pensando nisso aí, tipo assim, vai sair daqui, pegar tudo que eu estou falando, joga ali na lixeira e vai embora. Que garantia eu tenho de que o que eu estou pregando, mesmo eu tendo estudado, mesmo eu tendo orado, mesmo eu tendo esforçado para poder comunicar essa mensagem da maneira mais clara possível, que garantia eu tenho que o que está sendo semeado vai gerar fruto? Nenhuma, irmão. Mas eu entreguei a minha comunidade ao Senhor. E hoje eu tenho fé que somente por meio do Espírito Santo de Deus isso pode acontecer. Então agora, irmão, está na mão dEle. Está na mão dEle. E aí, o terceiro exemplo é Jó. Jó não é aquele que fez, Jó não fez nada. Só que Jó encaixa naquele que é quando acontecem coisas que você não consegue entender. Por que isso aconteceu? Por que meus filhos morreram? O que eu fiz? O que eu fiz de errado para os meus filhos morrerem? O que eu fiz de errado para todos os meus patrimônios se destruírem desse jeito? O que eu fiz de errado para a minha saúde ir embora? O que eu fiz, pastor? Será que, imagina eu aconselhando Jó, irmão? Que coisa terrível que seria aconselhar Jó. Jó chega para você e fala, pastor, aconteceu isso. Pode perguntar todo mundo no bairro, eu sou um homem sério, eu obedeço a Deus, sabe, pastor, de vez em quando até reúno meus filhos, faço um devocional lá em casa para consagrar, porque meus filhos às vezes vai lá, sei lá, talvez aqueles meninos amaldiçoaram Deus, sabe, eu oro a Deus, eu busco a Deus, só que agora, pastor, olha, todas as minhas empresas quebraram, eles roubaram os estoques que tinha, e enquanto os meus filhos estavam lá comemorando os 15 anos da irmã dele, o prédio caiu na cabeça deles e eles morreram tudo. E agora, pastor, a minha condição aqui, ó, só minha gengiva que está ainda mais ou menos, mas o resto está tudo destruído. O que eu falo para esse homem? O que eu falo? Porque se ele estivesse pecando, roubando, aí eu falo, não, irmão, você tem que abandonar a sua vida de pecado, deixa esse safado sem vergonha. Ó, ótimo, eu já tinha o que falar. Mas o cara é íntegro, o cara é justo, o cara é correto, o cara é temente a Deus, o cara busca a Deus, é um bom pai, é um bom marido. Como é que você explica isso, meu irmão? Não tem como explicar isso, não. Aí o que nos resta? Confiar. Jó, vamos confiar que Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Vamos confiar. Por que as coisas não fluíram do jeito que nós gostaríamos? Não sei dizer. Vamos esperar. Vamos confiar no Senhor. O caminho da obediência, irmão, não é um caminho garantido de que se você fizer tudo certo, você vai ter prosperidade, você vai ter saúde, seus filhos vão ser obedientes, você vai ficar fitness, você vai ter dinheiro na conta bancária, que a sua igreja vai explodir de pessoas, vai ficar cheio de dinheiro para poder construir o templo. Não é esse o caminho da obediência. Não é esse o caminho da obediência. Eu comecei a estudar Gálatas para poder pregar sobre andar pelo Espírito, que é a semana que vem, andar pelo Espírito. Aí um comentarista de Gálatas disse assim, quem anda na lei está em paz, porque tem a ilusão de acreditar que se ele obedecer vai dar tudo certo. Quem vive na libertinagem está em paz, porque ele sabe que não tem como alcançar nada, então ele desfruta da vida enquanto ele pode. Mas quem anda pelo Espírito está em conflito. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Então, como Paulo em Romanos capítulo 7, a frase que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu desejo, isso eu não faço, mas aquilo que eu não desejo, isso eu faço. Sabe esse conflito? De você olhar para si mesmo e entender que ainda não é o que deveria ser, e de viver essa angústia de querer ser o que Deus espera de você, mas quando você olha para a sua vida, você percebe que você ainda não é o que você deveria ser. Sabe, um cristão que não tem conflito, talvez seja um cristão que não tem experimentado a realidade espiritual, por isso que a vida dele está em ordem, está tudo funcionando, porque ele é aquilo que ele acha que ele deveria ser, mas quem encontra com Deus, como Isaías encontrou, não tem como sair dali sem antes dar um grito: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, meu irmão, eu gostaria que nesta noite você colocasse o seu coração diante de Deus. Coloque-se de pé. Deus tem falado. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos pais por meio dos profetas, nesses últimos dias tem nos falado através do Filho.
nós vimos que obedecer é ouvir. A palavra grega para obediência são a junção de duas palavras, hipo e akoe. Hipo significa debaixo de... Saiu alguma coisa aí? Não. Que bom. Esse quer matar o pastor. Eu posso colocar meu fone de volta, irmão? Vocês acharam que eu tinha entrado no mistério, né? Não é que eles ligaram um som altíssimo aqui, eu fiquei surdo. Vamos lá. O que eu estava falando? Aí, o irmão disse que eu estava terminando o culto, só para acabar rápido. Você estava dando a bênção apostólica, né? Hipo significa debaixo de, que dá a ideia de submissão, de se colocar debaixo, sob a direção de alguém. E akoe significa ouvir. Então eu ouço a Deus, e agora cabe a mim responder a Deus, ou com fé, uma fé obediente, ou com a incredulidade, que trilha o caminho da desobediência. Deus quer fazer uma mudança na sua vida, meu irmão. Mas essa mudança, ela não acontece a menos que você entregue a sua vida a Jesus. Porque é Ele que faz o milagre. É Ele que muda a sua vida. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está te falando o que você precisa mudar. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer restaurar o seu coração. Deus quer fazer com que você se torne crente. Alguém que acredita. O crente é aquele que crê. O crente é aquele que acredita. Hoje os crentes são incrédulos. Hoje os crentes não acreditam que Deus pode mudar, que a oração pode mudar, que a palavra pode mudar. Senhor, nessa noite nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos encher com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Queremos trilhar o caminho da obediência. Queremos trilhar o caminho que nos leva para perto de Ti. Se o caminho de alguém que é guiado pelo Espírito está recheado de conflitos, que assim seja, Pai. Mas que não vivamos longe de Ti. Que não nos acomodemos longe de Ti, Pai. Que a nossa comunidade tenha um encontro contigo. Que a nossa comunidade possa entregar o caminho ao Senhor, porque o fardo está pesado. O fardo está muito pesado. Por isso nós entregamos a Ti, nós usamos a Tua presença como um meio para que esse fardo se torne mais leve. Nós confiamos nas decisões do Senhor, nós confiamos, mesmo quando não entendemos, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Por isso ministra os nossos corações, nos encha com a Tua presença, nos faça ser semelhante ao Teu Filho Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Coloque o seu coração diante de Deus. Pense na letra que você está cantando. Oh, Senhor. Ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, tu és grande, o teu amor, ó Deus, é o que nos atrai, a tua presença é o que ansiamos e desejamos, Deus. Que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Coloque o seu coração diante dele, querido. Não saia daqui da mesma forma como você entrou. Não permita que a incredulidade tire de você a oportunidade de ter um encontro com ele. Oh, Senhor. Alegria de toda a o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Sobre toda a terra, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Eu quero ver a igreja. Queremos o teu nome engrandeça o nome do Senhor, querido, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o Senhor Jesus. O teu povo clama nesta noite por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai.